Foi dada a largada. Quem vai vencer as eleições? Pois é, campanha oficial, aliás, a campanha que já começou, começa oficialmente no próximo domingo, com atos simbólicos dos dois favoritos até agora nas pesquisas, né? Lula em Vila Euclides e o Flávio Bolsonaro em Copacabana, tradicional reduto bolsonarista, ali, para ato bolsonarista ali na Avenida Atlântica. A gente vai conversar sobre os vários aspectos dessa eleição. Propaganda eleitoral vai mudar o quadro? Esse pessoal que está via alternativa, chamada de terceira, tem alguma chance? Os debates influenciam? Será que as pessoas vão? Eles vão dar certo? Enfim, tem um monte de coisas para a gente discutir. Quais os temas que serão prioritários? A segurança aparece no topo das preocupações, mas os candidatos vão embarcar nessa? Enfim, é o tema da nossa conversa comigo, Dora Kramer, meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes, e você que vai ficando por aí porque o programa já está começando. Bom, e antes da conversa rolar, aquele like, aquela curtida, aquele compartilhamento, aquela inscrição no canal e, enfim, aquela moral. Vamos logo, antes tarde, porque a gente só tem meia hora e esse assunto é muito longo, sim, só temos meia hora. Mas a gente tem 1 mês e meio de campanha. Mas a cada semana, a cada dia, tem um fato novo, tem uma treta. O que você destaca, então? Vamos lá. Começa agora, em Vila Euclides e Copacabana, né? Se vai ser um fracasso ou vai ser uma derrota, né? Eu estou curiosíssimo para ver se a população, seja ela de esquerda ou de direita, vai comparecer massivamente para essa coisa sem gosto, né? Essa uma campanha que a mim já tem, no início, já tem cheiro de melancolia, sabe, da velha história. Só de você ficar nesse impasse de, mais uma vez, né, no fim das contas, ou vota em Lula ou vota em Bolsonaro, dá o tom, né, tipo, eu já vi esse filme e eu borro no final, entendeu? Mas olha, você disse que dá uma certa melancolia. Dá uma certa melancolia na maioria da população. Mas tem gente animada com a eleição, tanto de um quanto de outro, que vai encher. A Vila Euclides é em São Bernardo do Campo, é o nascimento do Lula como líder sindical. E a Avenida Atlântica é o reduto do Flávio, então senador pelo Rio de Janeiro. Ele ainda é senador pelo Rio de Janeiro. Então as duas estruturas de campanha vão caprichar, porque o ato não é só simbólico. Tem que ser marcante. Tem que ser marcante pelo número de pessoas, tem que ser marcante pelo que se diga, pelo quem vai comparecer para fazer discurso, que denota os apoios ou não, políticos e não políticos, e depois vai dar os recortes, não é? Quer dizer, você pega cenas assim, o pastor, sei lá quem, dizendo assim, vote no fulano. Eu queria ser dono de empresa de aluguel de ônibus de turismo. Porque o ponto do Marcelo... Mas olha, o Caiado vai fazer a mesma coisa em Goiânia. E o Zema em Minas. E o Zema em Minas Gerais, mas não na capital. Em Montes Claros. E o Renan Santos na capital São Paulo, no Largo São Francisco, ali na faculdade. Agora, o ponto do Marcelo, Márcia, quando ele fala vai ser um fracasso ou vai ser um fiasco, é se haverá, e claro que nisso ele duvida de que seja um sucesso, é se haverá adesão popular. Você está falando em organização de campanha. Vai ter adesão de multidões não exatamente populares, porque o país é grande, tem gente abessa aqui que não participa, não vai nesse negócio. A maioria não vai, a imensa maioria não vai. Mas o que não é a maioria é suficiente para encher as 2 ou 3 localidades. Isso é uma dúvida. Eu, sinceramente, acho que o ânimo que está colocado na mesa, né, a maneira, até acho relatos até das pesquisas, que vai fazer pesquisa e ninguém sabe nada, as respostas são inconsistentes, vou mudar de voto, tudo isso está... A incerteza, a pesquisa mostra uma polarização forte, 2 candidatos, o Lula e o Flávio, lá na cabeça, mas também mostra essa inconsistência de decisão.
né? Como ela trabalha com percentual, 40% pode estar falando de um... claro. Na realidade, parece, a maioria da população não, calma, 40% de quem foi pesquisado, né? Então é um pouco diferente. Os 40% são melancólicos, estão tristes. Então, com essa situação, o que é uma oportunidade de que alguém capturar essa tristeza em benefício de um outro candidato. Isso também é uma outra dificuldade, né? Que a gente está vendo aí ao longo do tempo. O tempo passa, um perde ponto, outro ganha ponto, mas os terceiros não se aproveitam, não conseguem capturar isso. Mas posso incluir só um dado nas pesquisas que me chama a atenção, não sei se tem a importância que eu estou dando, assim, em princípio. Nelas todas, quando tem a espontânea, que é aquela em que não é apresentado a listinha, uma cartela de nomes, então a pessoa tem que ver o que tem na cabeça, o que tem na vontade. Todas elas, ali fica a espontânea, a indecisão, o não sabe, enfim, em torno de 30%. É muita coisa, não é? Isso quer dizer alguma coisa em termos de possibilidade de mudança? Tem a outra pergunta importante que surgiu esse ano pela primeira vez, que é aquela. Você já decidiu qual é a possibilidade de você mudar seu voto? Você já viu isso? Como é que tem aparecido, Vi? Você lembra como é que aparece? Quanto, né? Você vai votar, eu vou votar no Lula, tá bem. Você tem certeza absoluta? É alta, ou você pode, você lembra? Cresceu esse ano muito em relação... Da certeza. A incerteza. Da possibilidade de mudar. Tudo isso eu acho que são potenciais elementos de mudança. Agora, vai ser capturado? Vai se concretizar? Isso é muito então, a campanha eleitoral é uma coisa... Ninguém sabe como é que vai ser. A campanha eleitoral é uma coisa fascinante, né? Campanha. Por que é fascinante? Porque é fascinante. Não, teoricamente já foi, quer dizer, é o momento da democracia. Primeiro porque são 5 eleições. Certo, mas aí deixa eu chegar lá. Esse é o problema, porque é o momento justamente do debate, da troca de ideias, de buscar a convergência onde há divergência, enfim, discutir essas questões realmente relevantes nacionais, tudo isso. Mas, por exemplo, na questão do executivo, nós temos essa questão da polarização hoje, que até no espreme o limão, no final sai o caso se o Lulinha está envolvido ou não com o careca do INSS, ou se o Flávio Bolsonaro recebeu 134 milhões para fazer o Dark Horse. E no caso do Legislativo, para mim é até pior ainda, porque é aquela história, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, entendeu? Hoje só um cara muito burro não se reelege, com um caminhão de dinheiro que ele tem lá à disposição. Hoje você não se faz campanha sequer para senador nem nada, porque não há a volta do coronelismo inchado em votos. Agora é curral, puro curral. É compra de voto na veia. Com dinheiro público. Com dinheiro público. Então, isso não é democracia, isso não é, entendeu? Você está jogando fora a democracia tão duramente conquistada. Volto ao meu ponto. Primeiro, são 5 campanhas diferentes entre si. Governador, presidente, governador, senador 1, senador 2, deputado estadual, deputado federal. Cada uma delas é diferente da outra. Sobretudo, ficou mais diferente ainda esse ano com o não apoio regimental explícito e legal de vários partidos importantes às candidaturas majoritárias. Isso é um ponto de diferença dessa eleição. Faz muita diferença. A segunda é a duplicidade de apoios. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, o candidato Eduardo Paes, que é filiado ao PSD, que é o partido do Caiado, vai fazer campanha para o Lula. Entendeu? Liberando seus eleitores para votar no Caiado, não é obrigatório, né? Então, essas coisas estão acontecendo em todos os estados e gerando uma certa indecisão. Quer dizer, veja bem, Marcelo, quando eu falei que campanha eleitoral é uma coisa fascinante, porque obriga os candidatos, ainda que seja num período muito curto, a compreenderem o que a população quer. Para deputado, então, é fascinantíssimo. Fascinantíssimo, porque, apesar de já estar eleito, se ele não fizer campanha, ele não vai ser eleito. Tem que fazer campanha. Mesmo entupido de dinheiro, entupido de supostamente... Olha, não vai ser eleito. Cada vez menos a classe política se vê querer escutar, né, sentir o pulso do eleitorado, as demandas do eleitorado. Cada vez mais a classe política Marcelo, uma corporação em si. Eu até repito aqui, nesse mês saiu uma matéria na revista Piauí,
escrevendo em detalhes, por exemplo, como as facções estão dominando a política no estado do Ceará. Entendeu? Então, e aí não tem eleição, não tem que consultar o eleitor. Na verdade, esse fato já acontece aqui no Rio, em várias zonas eleitorais, tem o cara da milícia lá na porta, Isso nós falamos espiando em aqui quem já. que as pessoas vão votar. Isso não é escutar a opinião. Porque o voto é secreto, mas não muito. Porque você sabe que em determinadas urnas quem votou em quem, né? Se é numa urna qualquer, que tem 400 nomes, se 300 votaram no camarada, você sabe que todo mundo da região votou naquele cara. E quando é o contrário, merece uma punição por parte da milícia. Mas isso é uma questão, Márcia, veja bem, em 18, na eleição de 2018, no rastro do Bolsonaro, pela primeira vez entrou na Câmara Federal uma enorme multidão de delegado fulano, sargento não sei o que, coronel do raio que o parta. Quer dizer, os caras pegaram a carona no tema Bolsonaro. E em 2022, em que o tema principal, como é hoje, é a segurança pública, foram eleitos menos coronéis, delegados, sargentos e tal, gente apelidada disso, do que em 18. E agora, em 26, o tema principal continua sendo segurança. Só que o tema seguinte, que é a corrupção, superando os clássicos, né, pode fazer emergir gente que não é da segurança pública, que é da corrupção pura, quer dizer, juízes, não sei. Quer dizer, o Sérgio Moro foi eleito senador como, né, em 2022? É porque era o supremo juiz e tal, não é porque fosse ligado à coisa. Então, a eleição é sempre um momento de auscultar a opinião pública e traduzir isso em voto. Muito presente nas eleições para deputado federal e estadual. E muito presente nas eleições para presidente da República. Nem tanto para governador e menos ainda para senador. Curiosamente, os senadores são a última escolha de qualquer eleitor. Particularmente nesse ano que todo mundo vai votar em 2 senadores. Só corrigindo, não são 5 votos. São 6. Não. Ué, Presidente e governador. Senador 1, senador 2. então 1, Deputado 2, 3, federal, 4, estadual. 5, 6. 6, você falou 5. Falei 5? São Então mais são ainda. 6. Não, só para ver da grandeza. É muito voto. E cada uma né? delas é diferente da outra. É uma coisa muito engraçada em eleição, como a questão da filiação partidária é menor, embora importante na legislação. Quem manda é partido, quem tem tempo de televisão é o partido. Candidatos é partido, apoios partidários geram soma de tempo em rádio e televisão, tem uma opção de regras. Mas o eleitor em si não está muito ligando para partido, não. Ele liga para nomes e liga para ideias. Mas sempre foi, né? Assim. Bom. Tanto é que agora os partidos deram chega para lá em negócio de aliança, né, Márcio? Eu sei. Cada um vai por si. Dessa vez é menos. Dessa vez mais Não, porque menos? o Pedro Paulo... Antigamente, o PT era o PT. Então você votava num cara do PT sem saber quem era. Era o PT. Quando tinha o PSDB, tinha um pouquinho também isso, tá certo? Você Mas votava. esses 2 partidos tinham identidade, né? Pois é. Os outros partidos, os PPs republicanos, sempre Não foi tem. uma geleia. Não tem. Então é o Qual é a nome. diferença entre PP e republicano? Você não sabe. Então gerou-se um fenômeno interessante, ao contrário dos candidatos procurarem os partidos, agora esse ano aconteceu um fenômeno muito legal. Os partidos procurarem os candidatos. Quer dizer, para enriquecer suas nominatas com candidatos de boa qualidade eleitoral. Aqui no Rio de Janeiro é interessantíssimo o que aconteceu. Quer dizer, o PSDB partiu de 1 para 7 deputados federais na última janela de abril. Porque agregou deputados eleitos com mandato à sua sigla, supostamente agregando votos para a próxima eleição agora de deputado federal. Agora, esse é um detalhe partidário que é uma coisa muito de interesse partido. Queria colocar uma outra questão para vocês. Propaganda eleitoral, ainda propaganda rádio e TV, ainda tem porque começa-se agora a dizer, olha, esse quadro vai mudar para continuar na toada. Será que pode mudar esse quadro melancólico, né? Será que a propaganda ainda tem? Os debates têm uma influência? Eles vão ao debate? Queria colocar esses 2 pontos, debate e propaganda eleitoral. Debate, eu acho que seria onde eu acho que se expõe mais os candidatos. Sem dúvida é. Eu acho que, no caso da eleição presidencial, o Flávio Bolsonaro em especial
a expectativa que tem é de que ele não vá muito bem em debate, porque a experiência que ele já teve como debatedor, né, candidato à Prefeitura do Rio, foi desastrosa. Foi desastrosa, né? Quer dizer, ele foi um fracasso, né, em termos de debate. Ele não é muito forte de argumentos, de improviso e tudo mais. Então, se ele não for a debate nenhum, para ele vai tentar preservar alguma coisa. Agora, ele para ganhar a eleição seria que teria que ir, mas aí vai ter que debater com o Lula, que é PhD em debate, né? Tem uma estrada enorme nisso aí, né? E com sucesso. Mas o Lula não indo, ele se desobriga aí. Mas perde também, né? No seu raciocínio, ele perde, né? Não indo. Não indo, todos os dois perdem. Os dois perdem não indo. Forma, né? Mas, por exemplo, não indo o Flávio e indo o Lula, todas as baterias dos outros candidatos se voltam contra o Lula. Sim. O que ia dar... Bom, ele é cara, não vou ensinar nada pro Lula, mas ele pode se dar muito mal nessa história. Pode, mas não necessariamente. Não necessariamente, pode se dar bem também. Pode se dar bem também. Ele tem muita retórica, ele é muito Agora, que eu acho que o debate, do ponto de vista político, de enriquecimento do debate político, do nível, da massa crítica, é o único evento que eu vejo que pode ser benéfico para a campanha, porque eu acho que o resto... Mesmo com essas regras muito engessadinhas? Eu acho Mas que... expõe o candidato. Hoje, a campanha... Tanto que o Bolsonaro inventou aquele padre Kelman, se lembra? No debate, para duplicar o tempo dele. A avenida principal hoje da campanha é o digital e é o que eu chamo de tretoso. Não é em torno de ideias. Você acha que as redes vão ter mais influência do que a propaganda em TV, considerando não só o horário, mas as tais das inserções que entram assim, não de repente? O que vocês acham? No passado a gente não teve o Alckmin com um tempo de televisão absurdo e que teve 4% de votos? Ele tinha o maior tempo, né? Maior tempo. Maior coligação, 9 partidos, acabou com 4,76% dos votos, para ser mais exato. Isso numa época em que o digital tinha menos influência. 18, né? 18. 8 anos atrás. Mas tinha menos influência. Em 18, as redes elegeram o Bolsonaro. Portanto, na sua concepção... Um tempo desse tamaninho. Na sua concepção, são as redes. Vão mandar? As redes acho que vão mandar. São as redes, claro. Eu pego o metrô lotado. Cara, tá todo mundo lá catucando o seu smartphone, né, em Instagram, e aí no meio daquela coisa toda vai vir a campanha eleitoral. E para despertar a atenção do eleitor, como é que vai ser? Treta. Coisas tretosas, como é que funciona, infelizmente, a comunicação digital em torno de coisas. E o debate sempre foi, nas últimas eleições, é a maior fonte de conteúdo para treta. Você faz os cortes do debate e aqueles cortes do debate vão alimentar as redes e vão gerar... O debate serve muito para recorte. Para recorte do debate. E para, então, cada um conta a sua história do debate, na realidade. Vídeo a eleição. Entrou na história do Brasil a eleição do Collor. Exatamente, que aquele... Quando o recorte foi o Jornal Nacional no dia seguinte. O diretor, na época, já até faleceu. Alberico Souza Cruz. Pioneiro das tretas e dos recortes. Mas, enfim, eu adoro, eu não gosto que a gente fale muito, mas vale a pena mencionar. Eu fui secretário do PSDB e nós fomos a Washington verificar negócio de partidos, como é que funcionava e tal e coisa. Eu fiquei muito espantado que tanto no Democratas quanto no Republicano tinha o manual do candidato. O manual do candidato, você é candidato, porque lá a eleição é sempre distrital e um contra o outro a cada 2 anos, né? Então o manual do candidato tinha como máximo o seguinte: conheça mais ao seu adversário do que a si próprio. Então tinha lá a lista, você está falando de esculhambar o outro, é uma coisa assim. Como é que ele era aluno do colégio? Os pais dele foram chamados para prestar um esclarecimento, ele teve multa de trânsito, ele foi apanhado bêbado, ele fez serviço militar, isso aqui, quer dizer, perguntava sobre o outro. Tem que conhecer o outro para ter a oportunidade de acabar com ele. Para partir para o ataque. Nos Estados Unidos, hein? Bem, gerou o Trump, então não quer dizer muito como exemplo. Não é exemplo. Mas aí a gente tem as surpresas, não lembra? O Lula apareceu a filha. A filha. Lúria.
E o diploma falso do filho da Benedita da Silva, aqui no Rio, quando a candidatura para prefeito. Enfim, essas coisas acontecem. Agora, o que não acontece, no geral, é o seguinte: a campanha é importante e é muito importante para aqueles que vão ser eleitos, também para os que não vão ser eleitos. Essa afirmação de que todo mundo que já está lá vai ser eleito é a maior probabilidade. Então, com dinheiro público, a campanha não começou agora, o dinheiro público foi aplicado nas eleições para prefeito 2 anos atrás, para o camarada criar uma base com o prefeito seu aliado em torno de dinheiro que ele desviou para as obras públicas e tal, coisa que permitiu que o prefeito fosse eleito devendo o seu mandato ao deputado que ele agora vai apoiar. Então, isso existe. Mas apesar de existir isso tudo, a campanha também existe. Ela é curta, infelizmente, mas existe. E em existindo, as pessoas mudam de opinião. Encontra o candidato, vê o que é, ouve falar, um comentário e tal. Acontece muito, Marcelo, por aí, né? Particularmente nas eleições para os proporcionais, para os 2 deputados, estadual e federal. Agora, para presidente também vai ter, porque a tristeza, a melancolia, a tristeza que todo mundo tem. Diz que, vem cá, só posso votar no Lula ou no Flávio Bolsonaro, que é uma coisa, porque as pesquisas aparecem como os 2 vencedores. Mas não é uma tristeza conformada demais? Eu acho conformada em excesso. Por isso a campanha eleitoral pode ser útil. E ela desperta? Você acha que pode dar uma sacudida? Sim, claro, se bem conduzida. Para isso existem marqueteiros bem pagos, existem pesquisadores de opinião, analistas de política e tal, coisa que vão orientando a coisa. Toda uma indústria em torno da eleição e que eu acho que o benefício é duvidoso. Não sei. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, isso, se eu estiver errado, você me conserta. Quem sou eu? Você, para ser candidato a qualquer coisa, se você não tiver combinado lá com o poder local, seja da milícia, seja da facção, você não sai para fazer campanha nem no seu prédio. Essa é que é a verdade. Um certo exagero. Se você não tiver combinado com as lideranças políticas, aqueles que são chamados donos de voto. Não, acontece que... Os evangélicos, por exemplo, que fazem campanha. Ao contrário da Igreja Católica, a Igreja Católica tem como norma não se meter em disputa eleitoral. Não pode. Você não pode fazer campanha no templo. O candidato quer falar, seu padre, deixa eu falar no sermão aí. Não, não pode. O evangélico pode. Então você é admitido num culto para fazer campanha eleitoral. Aí você... Não é milícia e não é crime, é outro tipo de influência. Bom, Márcio, aí a gente vai Existe a outra influência que, nos municípios em que o prefeito bem avaliado induz o voto, sim, diz assim, por favor, votem, vocês, meus munícipes, votem no meu candidato porque ele vai me ajudar a governar melhor essa cidade. Então, tem muito. Aqui no Rio, poxa, são 90 municípios, é pouco até em termos de município, mas você tem campeões nessa coisa toda. O Neto de Volta Redonda é uma fonte de voto para deputado, não tem nada a ver com crime. Não, tudo bem, existem exceções, mas eu digo que a regra, infelizmente, e a tendência é cada vez mais o crime se apropriar da política e, o que é pior, com o aval do Poder Judiciário. Mas também a gente não está falando só de crime, de dominação criminosa. A dominação, que não é criminosa, no entanto, é dominação de território, de nicho, de público. Essa que você exemplificou dos evangélicos é uma dominação religiosa. Ela não é criminosa, mas é uma dominação. Mas existe o Rio de Janeiro especialmente, né, e esse movimento no Brasil é muito sério, essa questão dos territórios não dominados pelo Estado. Não dominados pelo Estado, né, que o Estado perdeu. Que é o crime, que é a milícia, que é o tráfico de drogas, que é o crime organizado, que tá dominando. Isso gera a gente está vendo isso no Rio de Janeiro, inclusive a questão de partidos, né, de políticos diretamente ligados a organizações criminosas. Então, isso é um fator que é muito mais amplo do que só no Rio de Janeiro, quer dizer, está entrando em qualquer lugar. A gente ouve falar dessa penetração forte na Amazônia, dominando... Total, fronteira. Marcelo citou o Ceará. Isso é uma coisa que os deputados, toda a classe política já está, de alguma forma, influenciada por esse ambiente. Quer dizer, esse ambiente já é um dado da questão. Esse é que é o problema. Quer dizer, a gente tem que combater isso, mas isso está determinando
também a condução e o andamento dessas coisas. Então, hoje é realmente muito preocupante. A gente porque- corre, que é o risco chamado auto-engano. A gente tem um problema, quando eu falo, o principal problema hoje do eleitor é a violência, é a criminalidade, tudo nas eleições, isso se traduz na participação do crime no processo eleitoral. Entendeu? Então, ou a sociedade brasileira, as mulheres e homens de bem, responsáveis, olham esse assunto de frente, encaram esse assunto de frente, né? E não é fácil. E dentro da democracia, que é ainda mais difícil. Ele está sendo visto assim, Não, na sua opinião? Não creio. Não creio, não está sendo sequer discutido. Portanto, está sendo deixado É. de lado e, portanto, tende a aumentar. Claro, porque a as distorção. pessoas separam Sem ninguém. como se as milícias, as facções, determinados incumbentes públicos não tivessem nada a ver com essa coisa de criminalidade. Não, o que a gente ouve é o apelo para o Bukele. Quer dizer, o modelo que popularmente se é referência é o Renan Santos falando do Bukele, é o Zema falando do Bukele, e assim vai, quer dizer, que é o quê? É a exceção, não é um tratamento... Sim, é sair fora do assunto. Não tem proposta, né, para a questão, assim como também não tem proposta para a questão do fiscal, né, que está batendo na porta, que está um problemaço, que sabe que vai acontecer, todo mundo sabe que vai acontecer. Não, todo mundo é só nós, então não é popular. Não é popular, mas os técnicos, Mas é real. economistas Não, mas sabem aqui que na vai acontecer. violência é popular. Violência E na corrupta você citou bem. Violência corrupção é. Parece ter pesquisa isso. É. Mas então, a Não outra exatamente o crime, questão que eu assim vou como a gente está colocar, falando. olha só. Não, é o crime organizado, mas também é o celular. É o crime, entendeu? o furto, o crime da rua. Isso é uma realidade, né? A realidade não está na campanha ou está? Está. Está? Não, está. Não, na campanha, eu digo, nos candidatos. Está. Sempre tem o candidato que fala a realidade. Não, mas está? Vocês estão vendo? De colocar a Eu não questão tô nesse vendo. ponto. quê? Espero não. Eu Não está não o tô quê? vendo. Não está o quê? Não está na discussão, no centro das preocupações dos candidatos. Mas está no centro da preocupação dos eleitores. Então, mas é Logo isso que eu tô vai estar perguntando. nos candidatos também. Mas está, vai. você acha? Está, os caras estão se preparando para isso, estão conversando. Essa matéria E aí tem essa coisa clássica, recente, mas que virou moda aqui no Brasil, de todo mundo se intitular alguma coisa do crime. Delegado Marcelo Madureira. O nome dele, se ele fosse candidato, ia ser Sargento Madureira. Não, Mas entendeu? isso pode ser figuração. Eu estou perguntando se está de maneira consistente. Porque ficar nominando delegado, inspetor, não sei o quê, Bukele, é figuração. Não é realidade. É imagem, proposta pra é nada, símbolo. né? Vamos combinar que não é proposta para nada. Não, Ah. não, que agora eu lembrei, tem um episódio lá na matéria da Piauí, que na disputa eleitoral no município, o poder local lá, o traficante, determinou, assim, da noite para o dia, que 300 habitantes teriam 24 horas para abandonar o município. E abandonaram? Abandonaram, Senão morriam. não morriam. Segundo a técnica lá desse municípiozinho no interior do Ceará. Não, é que se dá, aliás, mostra o seguinte, os chefes do crime no Nordeste estão todos aqui escondidos na Rocinha. Muitos. Eles dirigem o crime no interior do Nordeste a partir dos seus quartéis generais da Rocinha. Ou seja, não está se dando a dimensão real na discussão no debate eleitoral, e eu estou falando aqui, já estão vendo o tom, né? É para finalizar. Estão vendo o ritmo da coisa. Está todo mundo pensando na eleição para presidente da República. Nós 4 estamos. Mas todo mundo está pensando mais na eleição para presidente da República do que nas outras. A campanha começa domingo, daqui a 2 dias, 3 dias. Então, quando começar, a gente vai vendo qual vai ser a repercussão. A repercussão você mede em pesquisas, mas mede também em possíveis novas pesquisas que virão depois, mudando a cabeça das pessoas, nas conversas no metrô lotado, que o Marcelo gosta, e do meu ônibus lotado que vem da Zona Oeste para o Rio de Janeiro. Pois é. Dizendo que as pessoas falam a verdade entre si e vão criando a opinião pública aos pouquinhos. Olha, infelizmente não.
a dinâmica do digital cada vez mais faz do cidadão virar uma espécie de ostra. Ele fica lá fechado, concentrado lá no negocinho dele lá, e não trava diálogo com a pessoa que está sentada lá. Infelizmente é assim. E não sai do núcleo dele. Né? Entendeu? Fica sempre- Infelizmente há essa mudança. Olha só, Antigamente você tinha que distribuir, recomeçar. panfleto e santinho pelas esquinas. Agora não precisa mais, pô. Pois é, vamos ter vários programas pela frente para a gente conseguir tirar as teimas e conseguir dirimir, ou melhor, não, né? Continuar discutindo sobre as Poxa, divergências. mas Porque a gente não conseguiu responder a pergunta do Marcelo do início do programa. E Quem é vai qual? ganhar? Pois é, nós não podemos antecipar, mas a gente pode conversar, que foi o que a gente fez aqui na última meia hora e que continuaremos a fazer nas mesmas meia horas subsequentes, nas quintas-feiras que vem por aí. Diga lá. Não, só para economizar o dinheiro público, que eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso no lugar do dinheiro público, eu só quero prevenir a Polícia Federal que no próximo fim de semana não estarei na Vila Euclides, nem estarei também na Praia de Copacabana. Então, caso haja algum mandato de prisão, averiguação, não precisam ir nesses lugares que lá não estarei. Perfeitamente. Então, a Polícia Federal está devidamente avisada. E a gente também devidamente encerrado por aqui. Até a próxima quinta.